Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, estreando as meditações aqui no Instagram também, após 2 dias já no YouTube, estreando aqui. Então, Evangelho de hoje, continuação também do de ontem, com um corte numa parte, Uma parte não está presente, onde Jesus continua ainda a dizer outras tradições que os fariseus faziam, mas que não eram feitas de coração. E é isso que eu quero trazer hoje, Os fariseus e os mestres da lei cumpriam muitas coisas, podiam até cumprir a lei de Moisés, mas não era algo de coração. Então, nós temos os mandamentos. Então vamos pegar, por exemplo, o terceiro mandamento, de ir na missa todos os domingos e em dias de solenidade, Que é um mandamento, ir na missa todo o final de semana, todo domingo, e se a gente não faz isso, a gente acaba caindo num pecado grave. Se a gente, primeiro, talvez faça isso só por obrigação, porque precisa fazer, e realmente precisa no começo talvez ser assim, mas a gente precisa exercitar através da oração para que isso se torne uma ação de amor e não algo vazio. Só uma coisa rotineira. Uma coisa da rotina que no final não acaba sendo nada. Talvez a nossa oração diária seja assim. Gente, eu quero rezar o terço todo dia. E o terço acaba se tornando só uma ação rotineira e não algo que brota do coração. A gente precisa exercitar o amor a Deus na oração para que o nosso coração seja capaz de amar também, com a graça de Deus. Porque se a gente só cumprir por cumprir, no final não vai estar ajudando a gente a fazer nada. A gente vai ser cegado, vai ficar cego pelo ódio, pela inveja, por tudo que tem de ruim, pelo pecado. Porque em determinado momento, se isso for só por obrigação, a gente não fazer essa experiência do amor de Jesus, uma hora a gente vai cansar. A gente precisa fazer essa experiência do amor de Jesus profundamente, entender que Ele está verdadeiramente aqui comigo, do meu lado, dentro de mim, falar com Ele, entregar todos os momentos da vida a Ele, para que as nossas ações, o cumprimento dos mandamentos, o cumprimento do que a gente precisa cumprir seja algo de coração, não algo rotineiro, algo sem coração. Em uma parte desse evangelho que não está presente na proclamação de hoje, Jesus diz: hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Então, por exemplo, isso de lavar as mãos de uma maneira específica antes de comer o pão, não era algo que estava na lei de Moisés, nos mandamentos, é algo que veio de fora, algo que se tornou obrigatório, mas que não tinha sentido nenhum porque não era feito de coração a Deus. Então, esse povo somente me ora com os lábios. A nossa oração não pode ser algo só da boca para fora. Precisa ser algo de entrega verdadeira.
Nem sempre a gente vai estar com vontade de rezar. A gente precisa rezar sem vontade. Isso é o exercício do amor. Porque o amor é mais uma decisão do que o sentimento. Eu não consigo acreditar muito que talvez alguém que está casado há 50 anos tenha um sentimento bom todo dia com a pessoa que está casada, mas ela toma todo dia uma decisão. Hoje também a gente celebra a memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, que é um exemplo dessa entrega de coração. São João Maria Vianney viveu na época da Revolução Francesa, o que atrapalhou também sua formação, teve dificuldades nos estudos. Porém, ele seguiu em frente e ele foi enviado à cidade de Ars. Acredito que seja assim que se fala, a paróquia de Ars. E o bispo já tinha avisado, essa cidade não tem um grande amor por Deus. E ele chegou lá e se doou, se entregou como? Na oração, fazendo penitência, rezando pela conversão daquela cidade. E funcionou. Passava horas atendendo confissões no confessionário, pessoas vinham de longe para escutar e saíam transformadas. Por quê? Porque o que ele fazia brotava do coração, era de coração. Que a gente possa na nossa oração, na nossa conversa com Deus, pedir a graça de fazer as coisas por amor, fazer as coisas por amor a Deus, por amor a Ele, para não fazer coisas que simplesmente só são rotineiras, sejam coisas sem sentido, muitas vezes, algo que a gente cansa, mas que a gente possa realmente conhecer a Jesus na oração, para que a gente possa viver esse amor verdadeiramente, fazendo as nossas ações por amor e não só da boca para fora, para que a gente não seja cego, para que a gente não fique cego pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelo olho. Que assim a gente possa crescer no amor cada dia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.